cósmicos, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara, esse é o primeiro vídeo do canal Leitora Cósmica. O canal foi criado a partir do Insta que eu tenho, um perfil literário, vou deixar o link pra vocês, inclusive, que eu já estava falando sobre livros, eu voltei a falar sobre livros recentemente, na verdade, pois depois de um período quase de um ano, mais ou menos, eu tive uma ressaca muito forte literária. Fiquei um tempo sem ler muito, assim, lia um livro ou outro, mas não tinha aquela paixão que eu tinha antes lendo, sabe? Fiquei esse período sem ler tanto, porém lendo às vezes, mas nenhum livro que me desse aquela paixão, aquela empolgação de falar sobre. Até que depois de um tempo eu acabei lendo a. Acabei lendo, no caso. Depois de um bom tempo eu acabei lendo, né? E aí li Cortes de Espinhos e Rosas, né, a saga. Me empolguei, comecei a me empolgar de querer falar sobre. Tentei falar sobre no meu perfil anterior, só que eu perdi esse perfil porque acabei sendo roubada. O Insta não deixou eu entrar de novo com o celular, enfim, altos babados. E aí, depois de um bom tempo, depois de meses disso, eu voltando a ler, né, aos poucos, eu tinha ficado muito empolgada com a saga, mas aí me deu uma outra ressaca de novo, porque eu não encontrava nada tão bom pra ler. E aí, de uma hora para outra, encontrei livros de estudos, assim, que eu estudo às vezes temas espiritualistas. Comecei a me empolgar muito em ler. Fui procurar ler outros livros, né, de outros assuntos. Acabei lendo A Guerra dos Mundos, que é, né, sobre os marcianos que vêm à Terra, aquela distopia, ficção científica, bem conhecida que tem filmes. Me empolguei muito mais por ler. Comecei a ler e acabei criando um perfil no Insta onde eu comecei a falar sobre os livros, fiquei muito empolgada, fui muito bem recebida pelas pessoas. Os leitores, eles são pessoas muito acolhedoras, né? A gente acabou trocando muitas figurinhas lá, eu fiz amizade com algumas pessoas que sempre tô falando pelo perfil. Acabei participando de uma leitura coletiva, que eu acabei sendo administradora também. Foi muito legal, foi minha primeira experiência como lendo em grupo, né? E adorei. Foi um livro da Agatha, um livro de criminal, né? Investigação, um thriller. E a gente acabou de acabar esse livro. Eu, assim, adorei. Já vou falar dele no Insta também. Só que, aqui nesse momento, nesse vídeo, era pra ser um vídeo sobre a Bienal. A Bienal do Livro, que eu acabei indo no dia 9, foi um sábado. Fui com meu namorado, a gente tinha ganhado os ingressos do meu tio. Foi muito incrível, porque foi a primeira experiência dele na Bienal. Ele acabou comprando livros também, ele gosta de livros mais teóricos. Eu gosto de livros mais de ficção, mas também leio teóricos. Então a gente comprou livros e a gente se divertiu bastante, andou por lá. Eu conheci uma autora que eu gosto muito, que é da filosofia que eu sigo pra vida. Acabei fazendo um post lá no Insta também sobre os livros que eu comprei lá, sobre por que comprei cada um. Porque, tipo, eu queria nessa Bienal comprar livros que eu realmente ia ler, porque eu já tô lendo bastante em e-book, né, pelo Kindle. E eu gosto muito de ler pelo Kindle. Foi um sacrifício pra mim aceitar que eu realmente gostava de ler e-books, e agora eu aceitei, me sinto muito mais confortável lendo. E, enfim. Mas aí, né, cedi aos livros físicos também, porque é sempre bom ter um livro físico pra ler. Inclusive, esses aqui, ó, são os livros que eu comprei no Bienal, que eu já deixei separado pra saber que é os próximos que eu vou ler desse ano. Gostei muito das minhas compras, foram realmente compras que eu queria. Foi difícil andar na Bienal, muito difícil, na verdade. Depois do meio-dia, aquilo virou uma feira, assim, não dava pra andar, eram filas e filas. Eu queria ir muito na Globo Livros, a gente pegou fila que rodava a estande, mas valeu a pena, porque eu comprei o livro que eu realmente queria. É, eu queria gravar mais lá, porém não gravamos porque eu queria muito aproveitar o momento, né? Porque se eu ficasse pegando o celular pra gravar ou fizesse meu namorado gravar, a gente ia ficar prestando atenção se saía ou não certinho o vídeo e a gente ia perder a experiência de estar lá ao vivo, né, vendo as coisas. Então acabou que só teve uns takezinhos, talvez eu deixe no final desse vídeo pra vocês verem. E algumas fotinhas que a gente tirou, foi muito pouca coisa mesmo que a gente gravou lá. Realmente eu queria focar lá. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Então, não teve muito conteúdo, porém teve conteúdo ao vivo, a experiência. A gente chegou lá bem na hora que tava abrindo, se eu não me engano, às 10.
rodamos aquela cerca lá, gente. Aquela cerca de ferro que a gente tem que ficar rodando pra entrar na Bienal. A gente rodou meia hora quase, mas entramos. No começo não tinha tanta gente, como eu falei, depois encheu, parecia uma feira. Enfim, mas tudo bem, não acabou com a experiência. Foi tudo muito legal, ótimo. Os preços estavam muito bons, eu pensei que iam ser absurdos, porque, né, na Bienal nunca é tão, né? Às vezes a gente acha livros por 10 reais, mas não são temas de livros que a gente quer tanto ler. Não são livros que a gente realmente quer ler, então. Mas eu dei a sorte de achar a livro que vinha box, assim, por 20 reais, tá lá no post, depois vocês veem. E, enfim, as estantes, as editoras estavam dando, então, promoções, 50% off. Teve editora que deixou, tipo, 6 minutos, 50% off em todos os livros. Tipo, a Madras Editora, que é uma editora que publica mais livros esotéricos, espirituais, assim, espiritualistas. Então, foi isso, basicamente, um resumo aqui da Bienal. Eu estou lendo Herdeira do Fogo, ou Herdeira de Fogo, algo assim, que é o terceiro livro de Trono de Vidro. Eu, né, descobri minha paixão por Trono de Vidro finalmente, porque fazia anos que eu queria ler Trono de Vidro primeiro, só que não pegava pra ler. Acabei lendo Corte de Espinhos e Rosas antes, que é da mesma autora. Me apaixonei, como eu disse, e aí fiquei. Não, eu vou ler Trono de Vidro, mas eu queria ler a saga toda física, eu queria os livros físicos, sentir a página, sabe, ter na minha estante todos os livrinhos. Porém, pesquisando tanto e vendo que os livros estão um preço absurdo, que, né, eu ia ter que pagar quase uns 300 e poucos reais para conseguir todos os livros, eu decidi, por fim, ler em PDF. Por quê? Em e-book, no caso, né? Porque se eu fosse esperar ter todos os livros para mim começar a ler, não ia acontecer. Porque hoje em dia eu ponho como prioridade algumas outras coisas, além de comprar livros físicos, já que eu consigo ler em e-book. Claro que se eu não tivesse a opção de ler em e-book, eu ia querer de qualquer forma os livros físicos. Mas como eu tenho essa opção de ler em e-book, e-book primeiro. Então, comecei a ler em e-book o primeiro livro, me apaixonei. É o mesmo universo, né, com Féricos, que a autora criou em Corte de Espinhos e Rosas. É um livro de fantasia, eu descobri que eu realmente amo fantasia. É um livro que realmente flui muito pra mim, um gênero que flui muito pra mim. Eu estava lendo livros antes com temas mais pesados, tipo terror, thriller, enfim, e percebi que era por isso que estava me dando ressaca, porque eu não estava me permitindo ler por um preconceito mesmo, que eu achava que depois de grandinha, né, eu não... grandinha entre aspas. Eu não ia querer mais ler fantasia, porém, gosto muito de fantasia, flui muito bem, por que não? Entendeu? E aí peguei nessa vontade de ler Trono de Vidro, me permiti ler e tô muito feliz com a escolha, porque, gente, Trono de Vidro foi meu livro de 5 estrelas desse ano. Foi o primeiro que eu dei 5 estrelas esse ano, porque realmente os outros que eu tinha lido não tinha ganhado essa classificação. Eu estou muito criteriosa para classificar os livros que eu estou lendo. Nunca fui tão criteriosa na minha vida como eu estou sendo agora para dar a classificação dos livros. Mas Trono de Vidro realmente pegou assim e me levou minhas 5 estrelinhas. Realmente maravilhoso. A escrita da autora é incrível, flui muito bem, o universo que ela cria é excelente, os personagens, uma construção que eu não tenho o que falar assim de mal, sabe? Tem várias polêmicas, assim, sobre... principalmente sobre Cor de Espinhos e Rosas, que envolve a autora, que nela cria situações meio polêmicas nos livros, mas... enfim. E... acho que é a minha gatinha querendo entrar. Enfim. Li Trono de Vidro. Trono de Vidro, basicamente... como que eu vou resumir pra vocês? Tem post, inclusive, também no Insta. Mas é um rei de uma terra, assim, uma terra fictícia mesmo, eu não vou lembrar o nome, eu sou péssima com nomes. Ele cria, tipo, um campeonato, agora é uma coisa bem parecida com outros livros aí que vocês já viram por aí na vida. Ele cria um campeonato com vários assassinos, ladrões, enfim, e ele vai fazendo em torno de semanas, isso dura meses, e aí no final, o que ganhar, entre vários jogos que vão participar, tipo, sei lá, arco e flecha, luta em ringue, sei lá, o que ficar por último vai ser o assassino oficial do rei. E nisso, uma das personagens, que é a nossa protagonista, Celaene, Celine, eu nunca sei como pronunciar o nome dela,
ela é a assassina, assim, mais procurada. Ela é muito conhecida, muito famosa no reino dos assassinos. Ela participa dessa competição, ela acaba se envolvendo com o príncipe. Tem outro personagem terceiro também que vai ter um envolvimento ali, talvez depois. Só que o que acontece? Esse reino que eles vivem, a magia foi meio que extinta por causa do rei. Ele matou, assim, féricos, magos, bruxos, curandeiros que praticavam magia, entendeu? Mandou exterminar todo mundo e não tem mais magia nessa terra. Só que o que acontece, né? Olha só o que acontece. A gente não previa isso. Mas a protagonista acaba, né, descobrindo que sim, ainda pode existir a magia, ainda pode existir portais que levem a outro mundo que tem a magia. Então, assim, incrível. Vários plot twists no final do livro. Eu não posso falar muito sobre, porque a experiência de pegar o trono de vídeo pra ler sem saber tanto sobre é a melhor. É o que eu sempre faço com a maioria dos livros que eu leio. Eu não gosto de ficar lendo sinopse. Eu, tipo, pego por cima, assim, o tema, vejo às vezes um vlog de leitura, vejo por cima o que a pessoa tá achando, qual que é o gênero, e só vou. Me deu vontade, estou indo ler. E é o que eu indico muito pra vocês fazerem, porque quando a gente tá com vontade de ler um livro, se a gente não pega aquela vontade naquela hora, se foi. E é isso que eu vi recentemente uma menina num post falando que a gente tem vários livros parados na estante, mas a gente quer comprar mais livros. Porque, gente, acontece o seguinte, eu não faço mais isso, eu já deixei muitos livros parados, tanto que isso da Bienal eu resolvi comprar livros que realmente eu ia ler, porque a última Bienal que eu fui, porque eu só fui duas, essa foi a segunda vez. Eu trouxe pra casa 11 livros. E eu não me lembro de ter lido nem a metade desses 11. Entendeu? E aí eu queria realmente ler, porque é meu dinheiro que está indo ali. Então, se for pra mim, né, investir em algo, que eu use aquilo. Então, enfim. Mas a gente tem que se permitir ler o que a gente tá com vontade de ler no momento. E é isso que eu tô me fazendo agora e espero não ter mais essas ressacas por conta de forçar a ler uma coisa que eu não quero. Tive um Insta antes, né? Um outro perfil literário, como eu disse pra vocês, eu perdi. Fiz algumas parcerias com editoras na época, quando eu tinha 14, 15 anos, que eu fazia, em troca dos livros, eu fazia resenhas pra eles, só que às vezes eram livros que eu não queria ler. E aí eu tinha aquela obrigação de ler e me dava ressacas horríveis. E isso formou minha ressaca depois de anos, que fiquei ainda com isso de me forçar a ler os livros porque eu tinha que terminar. E hoje em dia eu não tenho mais isso. Hoje mesmo eu separei alguns livros pra levar pra sebo pra trocar, porque tinha um livro, por exemplo, A Dança da Morte, do Stephen King. É um autor que eu gosto muito, só que quando eu fui ler esse livro foi arrastado demais e me deu uma ressaca, que foi a ressaca desses anos aí, que, né, não me permitiu mais ler nenhum livro. Então é melhor às vezes a gente abandonar um livro pra conseguir ler um que realmente vale a pena, né, do que a gente forçar uma leitura que a gente vê que não flui e depois ficar mal com isso e não conseguir ler mais nenhum. E, enfim, né? Bom, eu já falei bastante nesse vídeo, era só pra ser uma apresentação. Não sei se tem mais alguma coisa pra me dizer. Acho que não. Eu ia fazer a tag, na verdade, dos 50%, que é aquela tag de os livros que você leu até, né, metade do ano, tipo, o livro preferido, o livro que não gostou tanto. Eu tinha já até anotado. E é óbvio que o meu preferido do ano até agora foi Trono de Vidro. O que eu não gostei tanto, que na verdade me decepcionou completamente, foi O Príncipe Cruel. Porque eu também fui ler com aquela esperança, nossa, universo de fantasia, tem féricos, escrita muito fraca pra mim, não gostei da construção de personagem, não gostei da ambientação, não gostei, simplesmente não gostei. Achei que eu ia amar, mas não aconteceu. Porém, tudo bem. Depois me permiti ler Trono de Vidro, né? E amém, estamos aí. E é isso. Eu aceito sugestões de próximos vídeos. Eu sou uma pessoa tímida, porém acabo falando muito quando é assunto que eu gosto, né? Me envolvo bastante em falar. E, enfim, eu espero que vocês gostem dos próximos conteúdos. Espero que vocês gostem dos posts que eu faço lá no Insta também. Como eu disse, o link vai estar aqui abaixo. Se inscreva para próximos conteúdos, né? Porque eu espero realmente trazer mais vídeos. Deixa seu like para também ajudar a outras pessoas a alcançarem esse vídeo para elas seguirem e, né, seguirem jornada com a gente. E muito obrigada a todos, principalmente as pessoas que vão vindo do Insta pra cá, porque vocês me acolheram muito e me deram essa emoção, essa felicidade de estar falando novamente sobre livros. Isso foi muito importante pra mim, porque é uma coisa que eu sempre amei desde criança
E aí poder trazer isso de volta pra minha vida é muito importante. Então, muito obrigado. Fiquem bem. E ótima leitura pra vocês. Se quiserem, comente abaixo o que vocês estão lendo no momento. Como eu disse, eu tô lendo a Herdeira de Fogo, né? Ou do Fogo. Terceiro de Trono de Vidro. Estou gostando bastante. Tô bem no comecinho, porque eu tava lendo outros livros junto. Mas tô gostando bastante. Novas terras sendo exploradas no livro. A nossa protagonista já foi pra outro reino. Enfim, não posso falar muito, que é spoiler. Mas, enfim, gente, muito obrigada. Fiquem bem e obrigado por esse vídeo. Cheio um pouco? Filmando as pessoas. A gente vai comer, graças a Deus. Dá um lanchinho aí, do bom. Difícil. Então, eu acho que o vermelho vai ser no TC, né? A gente vai fazer o vermelho.